O Natal está chegando e todo mundo sabe que, apesar de ter se tornado uma data universal, ela está ligada ao nascimento de Jesus. Por isso, resolvi trabalhar nesse mês a história desse conceito, Jesus. Alguns podem dizer, mas espera aí, Jesus não é um conceito. De fato não, porém, conceito nada mais é do que a representação mental e explicativa de algo, e existem várias representações de Yeshua, que é o nome original e não latinizado de Jesus. Aqui, eu pretendo apresentar alguns pontos sobre a história de uma dessas representações, o Jesus histórico. Mas como assim Jesus histórico? É aquele Jesus que podemos acessar através do cruzamento das fontes históricas existentes que podem ajudar a compreender esse personagem enigmático. Ou seja, aqui eu não vou falar do Jesus da crença. Sobre crença, cada um tem a sua. O que eu pretendo é mostrar para vocês como o Jesus histórico provavelmente era, mais revolucionário e humano do que geralmente se imagina. Primeiro ponto. Embora a gente não tenha prova cabal da existência de Jesus, tudo indica que ele existiu. O vestígio mais antigo da existência do Jesus histórico está na obra Antiguidades, do historiador judeu Flávio Josefo, que morreu em 100 d.C. Durante uma breve passagem da obra, Josefo escreve sobre um sacerdote chamado Ananos, que teria mandado executar, abre aspas, Tiago, irmão de Jesus, o que eles chamam de Messias, fecha aspas. De acordo com Reza Aslan, a passagem de Josefo, apesar de curta, mostra que o público para quem estava escrevendo conhecia quem seria esse suposto Messias, brevemente mencionado, que já era reconhecido como fundador de um movimento consistente, novo e com seguidores já na época do escrito, que foi em torno de 94 d.C. Frei Beto, no prefácio do livro Contribuições para a História do Cristianismo Primitivo, de Friedrich Engels, sobre as provas da existência de Jesus, abre aspas, quanto à existência histórica de Jesus, a dúvida se encontra superada. Há mais provas de que ele existiu que da existência de Sócrates. Fora as fontes cristãs, que podem ser consideradas suspeitas, há pelo menos 2 documentos insuspeitos de não cristãos que se referem a ele. Os Anais de Tácito, historiador romano, que diz ter sido ele condenado à morte durante o reino de Tibério pelo governador Pôncio Pilatos, e Flávio Josefo, em Antiguidades Judaicas, que diz: Jesus atraiu muitos judeus e muitos de origem grega, e quando Pilatos, por causa de uma acusação feita pelas autoridades, o condenou à cruz, os que antes o haviam amado não deixaram de fazê-lo. Fecha aspas. Segundo ponto, o Jesus histórico provavelmente nasceu e cresceu em Nazaré, na Galileia, em uma vila de agricultores judeus muito pobres, entre 6 a.C. e 4 a.C. Por isso, Jesus de Nazaré, ou o Nazareno, como é comumente nomeado nos evangelhos. Inclusive, isso se deu em uma época conturbada de ocupação romana total do território, após a divisão do reino entre os filhos do rei Herodes, que enfrentaram diversas contestações de grupos rebeldes locais. As narrativas presentes nos evangelhos sobre seu nascimento em Belém, cidade de Davi, e a ida e volta ao Egito, referência a Moisés, para fugir da fúria do rei Herodes, elas estariam ligadas a uma tentativa de conexão da figura de Jesus com os antigos profetas judaicos para que fosse visto em verdade revelada como Messias e Salvador dos judeus. Aqui a gente tem uma clara tentativa das primeiras comunidades cristãs de contra-argumentar, tendo em vista os detratores de Jesus nos primeiros momentos ali do movimento cristão. Terceiro ponto, Jesus viveu em um lugar ocupado brutalmente pelos romanos, a Palestina. Inclusive, no momento de sua vida, eram diversos os movimentos de contestação armados de caráter messiânico ao domínio dos romanos. Ou seja, Jesus foi um camponês judeu e revolucionário que foi parte dessa tradição contestatória, desafiando o governo de um dos mais poderosos impérios que o mundo já conheceu. Reza Aslan, sociólogo e especialista em religião, afirma, abre aspas, no final, há apenas 2 fatos históricos efetivos sobre Jesus de Nazaré nos quais podemos realmente confiar. O primeiro é que Jesus foi um judeu que liderou um movimento popular judaico na Palestina no início do século I d.C. O segundo é que Roma o crucificou por isso. Fecha aspas. O autor diz que o Jesus histórico revolucionário é diferente daquele Jesus pacificador presente nos evangelhos. Jesus, como grande parte dos judeus na época, era um revolucionário fervoroso contra a dominação romana.
Engels relembra, inclusive, que o cristianismo primitivo teria atraído essencialmente os oprimidos dentro do Império Romano, homens livres decaídos, escravizados que queriam sua liberdade e pequenos camponeses cada vez mais endividados. A recompensa dos infortúnios opressivos da vida material encontrariam uma solução no reino dos céus. A situação dos camponeses, dada a ocupação romana, era muito difícil. Grande parte dessas famílias ou estava em dívida devido aos altos tributos cobrados pelos romanos e pelos chefes do templo, ou tiveram suas terras arrancadas de suas mãos. Dada essa situação, foram diversos os grupos que pegaram em espadas para lutar contra os seus algozes, em nome de uma salvação messiânica que deveria acabar com a situação de pobreza e a opressão generalizadas. Aslan relembra o exemplo de Ezequias, autodeclarado o Messias, que era considerado pelos romanos como um lestai, um bandido, um rebelde. Ezequias teve sua cabeça arrancada pelo rei Herodes o Grande, um rei judeu a serviço dos romanos. Ou seja, a revolta dos judeus seria perseguida implacavelmente pelo aparato do Império Romano. No momento em que Jesus nasceu, havia, por exemplo, o início do movimento dos Zelotas, que buscava derrubar os romanos e seus aliados através da força se fosse necessário. Seu principal líder foi Judas, o Galileu. Não é aquele dos evangelhos, tá? E o Judas teria sido capturado e morto na época em que Jesus nasceu. Quando já crescido, certamente Jesus, além de ver as desigualdades crescentes na Palestina, teria tido contato com as histórias das façanhas dessa personagem. Quarto ponto. A crucificação era uma punição que Roma reservava quase que exclusivamente para o crime de sedição e rebeldia contra o sistema de dominação dos povos conquistados. Os dois homens que estavam ao lado de Jesus na crucificação eram chamados justamente de lestai, do grego que significa bandido ou rebelde. Então, na ocasião, seriam 3 rebeldes crucificados. Quinto ponto. As palavras de Jesus são essencialmente palavras contra a escravização, a luxúria e o preconceito. Ou seja, o alvo principal de suas críticas eram os ricos e poderosos da época. Aqui está um exemplo. Quando perguntado pelas autoridades do templo, em uma tentativa para implicar Jesus como um revolucionário contra Roma, se era lícito pagar tributo a César, e nesse caso, alcunha para o imperador romano e não o próprio César, Jesus responde: "Mostrai-me um denário", que é uma moeda romana usada para pagar o tributo. E aí ele pergunta: "De quem é esta imagem e esta inscrição?" Respondem as autoridades: "É de César." Jesus completa: "Bem, então devolvei a César a propriedade que pertence a César, e devolvei a Deus a propriedade que pertence a Deus." Isso é uma clara evidência do posicionamento político de Jesus contra a ocupação romana, representada pelo denário da terra dos judeus que Deus havia estabelecido. Um outro exemplo: "Bem-aventurados vós, os pobres, pois é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que estáis com fome, pois sereis alimentados. Bem-aventurados vós que chorais, pois logo ireis sorrir." Isso está em Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mais um exemplo: "Quão difícil será para os ricos entrarem no reino de Deus." Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 23. E também: "É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus." Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 24. Para Jesus, o estabelecimento do reino de Deus não seria trilhado por um caminho de justiça e retidão, mas exigiria uma reversão completa do sistema político, religioso e econômico daquele momento. Ou seja, reino de Deus aqui é sinônimo de apelo à liberdade do domínio estrangeiro. A ira de Deus para fazer justiça aos pobres se voltaria contra a ordem presente. Deveriam cair o Império Romano, a rica aristocracia judaica, a elite de Herodes e os sacerdotes do templo. Claramente, um revolucionário. De fato, Jesus era uma figura altamente politizada que refletia os conflitos de poder da sua época e do local onde viveu. Ou seja, a figura do Jesus pacifista e apolítico é uma construção posterior. Inclusive, esse movimento revolucionário demandaria o uso da força, da espada. Afinal, como derrubar um império e tudo aquilo que o sustenta apenas com palavras, boa vontade e boas ações? Aqui um exemplo, abre aspas: "Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada." Fecha aspas. Isso está em Mateus, capítulo 10, 34 e Lucas, capítulo 12, versículo 51.
A militância de Jesus era do povo judeu para o povo judeu e contra a dominação romana. Abre aspas, não te vingarás ou guardarás rancor contra ninguém do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fecha aspas, Levítico capítulo 19, versículo 18. A ideia de um Jesus universal também é posterior. Isso mostra que Jesus era uma figura profundamente arraigada às questões estruturais do seu entorno, do seu povo, querendo transformá-las. Reza Aslan diz que, mesmo após a morte de Jesus, foram diversos os lestai que organizaram multidões, rebeliões e assassinatos contra os romanos e seus aliados. Menahem, neto de Judas o Galileu, o egípcio, os sicários que assassinaram o sumo sacerdote Jonatas, um outro Jesus, filho de Ananias, entre outros, são todos exemplos dessa tradição. Em 66 d.C., houve uma revolta judaica contra Roma que expulsou os romanos da região. Em 70 d.C., a resposta romana foi devastadora, com grande número de mortes e destruição quase que completa de Jerusalém. Sendo assim, é muito provável que os rabinos do século II tenham arrefecido o ímpeto revolucionário judaico, amparado por um nacionalismo messiânico, em favor de uma postura mais conciliadora com Roma. Para as primeiras comunidades cristãs, esse movimento não teria sido diferente. É por isso que, segundo Aslan, as primeiras comunidades cristãs passaram a apagar a imagem de um Jesus nacionalista, judeu e revolucionário, e passaram a construir aquela imagem de um líder espiritual pacífico. Inclusive, a pregação dentro dessas primeiras comunidades aconteceu em cidades gregas e em Roma, para um público majoritariamente não judeu. Aslan discorre sobre as consequências da construção da isenção de culpa de Roma na execução de Jesus. Ao buscar um afastamento do movimento zeloso dos zelotas e rebelde de Jesus, após a destruição de Jerusalém pelos romanos, os evangelhos constroem uma imagem de um Pôncio Pilatos, governador da Judéia, isento e até mesmo contrário à execução de Jesus, ao passo que, historicamente, Pilatos foi conhecido por ser um perseguidor de judeus e rebeldes. A culpa, então, recaiu sobre os próprios judeus, que teriam exigido a execução do falso Messias. O autor afirma, abre aspas, assim, uma história inventada por Marcos, estritamente para fins evangélicos, para mudar a culpa pela morte de Jesus para longe de Roma, é esticada com o passar do tempo ao ponto do absurdo, tornando-se, no processo, a base para 2000 anos de antissemitismo cristão. Fecha aspas. É Paulo de Tarso quem cria a ideia do Jesus Cristo, etéreo, pré-existente a tudo, sendo a primeira criação de Deus, Logos sendo a representação de Deus na forma física, o Logos. Essa ideia, inclusive, afasta e isola a ideia do Jesus histórico, judeu e designado como Messias ungido, filho de Deus, mas também dito filho do homem, que reinaria sobre os judeus e os libertaria do jugo romano. É por isso que Paulo é convocado em 57 d.C. por Tiago e os apóstolos para poder responder sobre os seus ensinamentos desviantes aos gentios fora de Jerusalém. Paulo cria uma vertente que afasta Jesus e seus seguidores das práticas judaicas da lei de Moisés, sendo essa a vertente que prevalece entre os cristãos. Tiago, o justo, chamado assim por seu claro posicionamento a favor dos pobres e contra os ricos, muito provavelmente irmão de Jesus, era considerado com grande reverência como líder do movimento após a morte do irmão. De acordo com a tradição que Paulo de Tarso estabeleceu, era difícil conciliar a ideia de um Jesus etéreo e universal com a imagem de um homem terreno que tinha irmãos e irmãs. Aqui também colocando em risco a ideia da virgindade de Maria. De acordo com o sociólogo Reza Aslan, nem Jesus e nem Tiago teriam planejado ou sequer imaginado o surgimento de uma nova religião. O fato é que após a destruição de Jerusalém pelos romanos, a ligação entre o movimento original e aquele pregado aos gentios se quebrou. As ideias de Paulo de Tarso eram muito mais atraentes à comunidade cristã gentia, espalhada por vários lugares fora de Jerusalém, que era o que havia sobrado após esse acontecimento. E essa também foi a quebra entre a comunidade cristã e Jesus, o judeu, o zelota, o rebelde que lutou contra a dominação do Império Romano e perdeu. Não é à toa que em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, sob o comando do imperador Constantino, tenha lançado as bases daquela que seria a visão predominante sobre Jesus no mundo cristão, o Deus encarnado. A visão de Paulo de Tarso acabou prevalecendo. O Jesus Cristo se disseminou em detrimento do Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Bom, pessoal, é isso então. Agradeço por vocês terem acompanhado até aqui.
Para ajudar no projeto é muito importante que vocês curtam, compartilhem, marquem aí estrelinha, sigam, né, o canal aqui na plataforma de áudio que vocês escutam e também me sigam lá nas redes sociais, tá? É @História dos Conceitos no Instagram e no TikTok. Um abraço e até a próxima.